Muy Um buen bom dia a todos, a todas, queridos irmãos e irmãs, todas as congregações dos diferentes lugares, de muitos países, que eles se conectam para ver o ensinamento. Uma saudação para todos vocês com muito carinho. Uma saudação também para as pessoas por primeira vez, pessoas recentes. Os saúdo com muito carinho e os convido para pôr os 5 sentidos no ensinamento e o coração também. Também uma saudação aqui para todos os irmãos que estão comigo neste dia. Que meu Deus os abençoe e podem acomodar-se, podem sentar-se. E minha saudação se estende para todos os lugares, para os diferentes lugares onde se congregam. Tem alguns lugares onde se congrega um grupo pequeno porque não tem templo, mas se congregam em alguns lugares estratégicos, estão vendo os ensinamentos, estão recebendo bênçãos do Senhor. Me contam que Deus tem feito milagres em alguns, que os tem abençoado. Muitas pessoas recentes também dão seu testemunho da forma como Deus também lhes tem mostrado esta igreja, lhes tem mostrado esta congregação. Deus os convida para que venham, para que se congreguem, para que conheçam esta palavra que o Senhor tem permitido e que nós conhecemos e que Deus, em sua misericórdia, e faz mais de 50 anos, o Senhor está se manifestando conosco, agradecemos a Ele. Quem sabe Deus viu em nós este coração simples que desejava tudo o de Deus, o concernente a Deus. E por isso Deus dá e abençoa a todos aqueles que Ele buscam e que desejam e anelam ter o conhecimento de Deus, ter a mão de Deus, aqueles que querem andar e seguir por este caminho reto, por este caminho de santidade, por este caminho da perfeição. Assim que lhe damos glória e honra ao nosso Deus por seu amor, por sua misericórdia, damos a honra ao Senhor por suas promessas maravilhosas, porque são promessas que faz mais de 50 anos Deus fazendo-nos promessas formosas e tudo se há cumprido dia após dia e até o dia de hoje continua cumprindo-se esta palavra, estas promessas maravilhosas. Por isso nós não duvidamos. Por isso eu não posso duvidar da existência do Senhor. Não duvido porque são muitas as manifestações, milhares de manifestações que Deus tem feito conosco e por isso sabemos que Ele existe. E Deus existe. Devemos confiar nele e os convido também para que vocês leiam a Bíblia. E ali vão encontrar muitas coisas. Vão encontrar um tesouro escondido. E este tesouro escondido os farão felizes, os prosperará em suas vidas espirituais e materiais. Assim que este é o tesouro grande que tem aqui escondido, a Bíblia. E assim nós, com muita alegria, com muito gozo, com muito regozijo, pois seguimos aqui com o estudo, com a leitura destes livros aqui dos apóstolos, cartas, epístolas, que os apóstolos escreveram a diferentes igrejas, a diferentes lugares naquele tempo, e que até o dia de hoje nos servem, porque tudo foram revelações do Espírito Santo, ensinando ao homem e à mulher como viver na presença de Deus, como viver no caminho de Deus, como praticar este formoso evangelho e como obter as bênçãos na vida e logo a vida eterna. Assim que o Espírito Santo é o que se há encarregado de ensinar toda essa doutrina. Para o dia de hoje nós também a retomamos e o Espírito Santo hoje também a nós nos convida, nos insta a seguir em frente, nos ajuda a compreender todos os escritos, ainda que estes escritos já tenham tantos anos, mas para nós no dia de hoje é como novo, é como se fosse algo recente, não tem problema com a linguagem, porque
Tudo o entendemos porque Deus nos faz entender e compreender estes escritos maravilhosos, esta palavra dada pelo Espírito Santo a seus apóstolos. Agradecemos ao Senhor porque hoje também nós sabemos que Ele se manifesta entre nós na congregação e aqui estamos esperando sempre que Deus, a todos, nos revista destes ministérios, desses dons espirituais, desse trabalho, dessas funções que tem que realizar seus filhos, os que Ele segue de todo o coração. E nós aspiramos e confiamos estar aqui neste grupo de ser os filhos de Deus. Assim que vocês os convido também para que participem e entrem também neste redil maravilhoso. Assim que, com alegria e com gozo em nossos corações, vamos estar abrindo em 1 de Pedro. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, nós sabemos, através do Evangelho, dos Evangelhos, que Pedro, Deus o usou para que ele pregasse aos judeus. O apóstolo Paulo o usou para pregar aos gentios ou aos países estrangeiros que não pertenciam ao povo de Israel. Paulo foi encarregado de falar-lhes do Evangelho, de ensiná-lo. E Pedro aos judeus. Por isso aqui vamos encontrar como uns conceitos e um vocabulário um pouco diferente de Pedro, comparando-o com o apóstolo Paulo. Nós nos consideramos que somos dos gentios, mas da mesma forma nos serve a nós o que Deus ou o que Paulo ensinou aos gentios, o que os outros apóstolos ensinaram aos judeus, a nós também nos serve, nos ajuda no crescimento da nossa vida espiritual. E a Pedro também lembremos que o Senhor Jesus fez-lhe uma pergunta e disse-lhe que, estavam os discípulos com o Senhor qualquer dia, e o Senhor disse: quem as pessoas dizem que eu sou? E diz que uns diziam: diz que és um profeta, ou dizem que és um enviado de Deus? E, diferentes formas que cada pessoa dizia quem era este personagem. E o Senhor disse aos seus apóstolos: e vocês, quem dizem que sou eu? Que creem? Que sou eu quem? Quem sou? E diz que Pedro foi quem respondeu. E Pedro lhe disse: tu eres o Cristo, o Filho do Deus vivente? E o Senhor se alegrou muito por esta resposta, porque percebeu o Senhor que Pedro tinha entendido, tinha compreendido o que ele os estava ensinando durante, pois, todo o tempo que andavam com o Senhor. Mas o nome de Pedro naquela época, pelo idioma, significava pedra. E por isso, então, o Senhor Jesus retomando que o Senhor Jesus Cristo era essa pedra que Deus havia enviado e que em alguns dos salmos e em muitos dos escritos dizem que essa é uma pedra de tropeço, que o Senhor Jesus serviu de pedra de tropeço ao povo de Israel ou aos judeus, aos que diziam praticar a lei de Moisés. E ele veio pregar a eles, e eles não quiseram aceitar a doutrina e não creram. Então, aí se cumpriu quando Deus disse que era pedra de tropeço, que o Senhor Jesus tinha sido para eles. E o Senhor, quando Pedro lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, quando faz esta afirmação, o Senhor, sabendo que ele era a pedra, a rocha firme e também rocha de caída para o povo de Israel, disse-lhe a Pedro: sim, tu és pedra. Tu és essa rocha, da qual eu sou essa rocha. O Senhor não lhe disse: é que eu sou a rocha, eu sou a pedra, e teu nome significa pedra. O Senhor não lhe quis dar essa explicação a Pedro, mas sim lhe disse: sim, e tu és Pedro, quer dizer, tu és pedra, porque Pedro significa pedra. És pedra.
E o Senhor estava olhando a si mesmo. Essa pedra, essa rocha sou eu, mas ele lhe disse: tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja. Quer dizer, ia edificar a igreja em si mesmo, porque ele era a rocha, a pedra, e com ele mesmo ia edificar a igreja do Senhor. E assim, desta maneira, quando o Senhor lhe dá essa afirmação a Pedro, lhe diz que ele era a rocha, era a pedra, e que sobre essa pedra ia edificar a sua igreja. Eles não entenderam, eles não compreenderam, mas nós hoje sim compreendemos estas palavras, estas frases, porque o Espírito Santo tem nos ensinado e nos dado a entender e a compreender melhor todas essas palavras simbólicas, não é? E que o Senhor usou para pregar seu evangelho. Tantas metáforas, tantas alegorias que Deus usou o Senhor para pregar, e para que somente os que crescem no Senhor eram os que iam entender, e os que não crescem, os duros, os rebeldes ou incrédulos, eles não iam compreender. Por isso o Senhor dizia que ele falava desta forma, para que entendessem somente os que eram dignos, mas os que não eram dignos não poderiam entender. Agradecemos ao Senhor, que seguramente nós somos dignos, porque Ele nos ha revelado todas essas coisas, nos ha ensinado. Agradecemos ao Senhor, agradecemos ao nosso Deus. Então, essa foi uma experiência maravilhosa que viveu Pedro. E hoje vamos ler uma de suas cartas que ele envia aos crentes, a alguma igreja especificamente. Então, ele diz aqui no capítulo 1, verso 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como estrangeiros espalhados. Ele estava se dirigindo aos que haviam saído de Judá, aos que haviam saído de Israel para viver por lá em outras nações, seguramente. E diz aos estrangeiros espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência, quer dizer que eles eram eleitos por Deus, segundo a presciência de Deus Pai, diz em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Lhes diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta é a saudação que ele dá àqueles irmãos, aqueles crentes que estavam longe de seu país e que tinham sido espalhados por causa, o mais provável, por causa da palavra do Senhor. Pelo motivo que fosse, eles estavam ali longe, mas tinham crido no Evangelho, tinham crido no Senhor Jesus Cristo, como o enviado de Deus, como o Salvador, como o precursor da salvação. E ele, em sua epístola, em sua carta, lhes disse: bendito seja o Deus e Pai, aqui no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua grande misericórdia, regenerou-nos ou nos fez renascer para uma esperança viva. Renascer. O Senhor Jesus Cristo claramente dizia: o que em mim crê nascerá de novo, será outra pessoa. Diz que já o que crê nele renasce de tal maneira que diz que todas as coisas antigas, para essa pessoa diz, todas as coisas velhas passaram, e eis que tudo será novo na vida deste homem, desta mulher, que se converteram ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E esta é a obra maravilhosa que o Senhor tem feito desde então até o dia de hoje. E diz um renascer no Senhor. E diz aqui, continuo lendo o verso: regenerou-nos para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por que dizia dentre os mortos? Porque o Senhor Jesus Cristo,
quando esteve pregando o evangelho, se aproximou um jovem, uma pessoa, e lhe disse o Senhor, segue-me. E ele, Senhor, este jovem lhe disse, sim, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro permite que eu possa enterrar a meu pai e a minha mãe. Quer dizer, eu vou esperar o tempo de meus pais e quando eles morram, então eu te seguirei, Senhor. E o Senhor lhe disse, deixe que os mortos enterrem a seus mortos. Deixa que os mortos. Quais eram os mortos? Eram pessoas que estavam vivendo, mas não tinham a Deus, não tinham a palavra de Deus. Não tinham o conhecimento, nem haviam ouvido, nem haviam aceitado. Alguns dos que já lhes estavam pregando o evangelho não cria neles. Portanto, o Senhor os olhava como seres mortos. E assim o Senhor dizia, é que o que em mim crê, ainda que esteja morto, viverá. Mas não era morto fisicamente, senão uma pessoa sem o conhecimento, nem a experiência de andar com Deus. Estes eram os mortos, todos aqueles aos quais não lhes havia pregado a palavra verdadeira do Senhor, senão que eles viviam em seu mundo sem Deus. E quando o Senhor começa a pregar, pouquíssimos são os que creem. E por isso é que o Senhor lhe dizia a este jovem, deixa que os mortos, quer dizer, quem sabe a família, quem sabe os parentes, deixa que eles enterrem aos mortos, e tu, segue-me, lhe disse, segue-me. Disse-lhe o Senhor. Então já entendemos quem são os mortos. Não eram os que tinham morrido fisicamente, senão todos aqueles que andavam sem Deus e sem esperança alguma. Assim que no verso que estamos aqui lendo, no verso 3, para finalizar o verso, então diz que o Senhor regenerou-nos para uma esperança viva, quer dizer, a esperança de salvação, a esperança da vida eterna que todos temos em nosso coração. Mediante o que essa esperança e essa regeneração obtivemos, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O Senhor Jesus Cristo começou a falar, a cumprir a lei de Moisés e depois a pregar o reino dos céus. Alguns se converteram, creram, e os demais não creram, então consideravam-lhes mortos. E o Senhor, quando ele foi sacrificado na cruz do Calvário e ao morrer, diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, ressuscitou em meio dos mortos. Foi o primeiro que ressuscitou. O primeiro que ressuscitou porque o evangelho começava a pregar, a ensinar. E as pessoas ainda, uns estavam aceitando e as pessoas, os outros ainda, não lhes havia pregado esta palavra verdadeira porque fazia falta o ingrediente principal, que era o Espírito Santo. Isto aconteceu uma vez que o Senhor subiu ao céu. É quando vem o Espírito Santo, reveste de poder a todos os apóstolos e começa a pregação do Evangelho com poder e com glória. Então aí é quando já todos esses mortos, os que se converteram, na primeira mensagem de Pedro, quando diz que ele foi o primeiro, que deu a primeira mensagem do Evangelho, e diz que nesse dia se converteram 3.000 pessoas. Esses 3.000 eram mortos e ressuscitaram. Ressuscitaram porque creram no Senhor. Que faremos? Que faremos para ganhar a vida eterna? Pedro disse, batizem-se e creiam em Jesus Cristo como o único caminho de salvação, e assim aconteceu. Eles eram mortos e foram regenerados, renasceram e foram os mortos, e diz que o Senhor ressuscitou em meio dos mortos e o primeiro foi Cristo. Glória ao Senhor. Então, assim, desta maneira, nós podemos valorizar, apreciar esta obra maravilhosa do Senhor.
que antigamente se vivia sem Deus. Deus não se manifestava aos seres. E logo nós temos este privilégio, depois do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, depois da sua promessa maravilhosa do Espírito Santo, quando ele promete, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e assim aconteceu. Pedro foi o primeiro a dar esta mensagem maravilhosa, e assim, daí em diante, começa a expansão do Evangelho, da palavra do Senhor. E agradecemos a nosso Deus que nós temos sido amparados com esta maravilhosa obra de nosso Deus. Agradecemos a nosso Deus, e aqui no verso 4 diz, para uma herança, diz que fomos regenerados e agora temos uma esperança de salvação, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Diz que para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminada e imarcessível, reservada nos céus para todos os crentes que seguem o Evangelho verdadeiro e os que fazem a vontade de Deus e os que cumprem seus mandamentos. Glória a nosso Deus. Agradecemos a nosso Rei. Então diz o 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Quer dizer, mediante crer ou ter crido em Jesus Cristo como Filho de Deus e o único caminho que leva à vida eterna. Então, mediante esta fé, diz, a fim de alcançar a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Glória ao Senhor. E este último tempo diz que o Senhor virá nas nuvens por seu povo, ou sua igreja, ou sua congregação. E ele vem, e os que já morreram no Senhor ressuscitarão, e os que vivem diz que serão transformados, e todos vão se reunir nas nuvens com o Senhor da glória. Este é o último tempo que fala este verso 5, que está preparado para os seguidores e fazedores da palavra de Deus. Bendito é o Senhor. E no verso 6, nele vós vos alegrais. Claro, quem não vai se alegrar quando Deus está nos mostrando um caminho de salvação, um caminho de perfeição, um caminho de vida eterna? Mas antes de chegar a este caminho de vida eterna que Deus nos mostra, ele nos faz felizes, ele se manifesta em nossas vidas e nós o sentimos. Sentimos a presença do seu Espírito em nosso ser. Bendito é o Senhor, e assim é. Diz, nele vós vos alegrais, embora por agora, por um pouco de tempo, diz, sim, por um pouco de tempo. Claro, para o apóstolo era um pouco de tempo, porque o apóstolo estava pensando que o Senhor já viria nas nuvens neste tempo, no tempo deles, porque o Senhor nunca lhes revelou quando será o tempo de sua vinda. Diz que nem os anjos do céu sabem quando é a vinda do Senhor. Então Pedro supunha que já era o tempo, e por isso eles dizia por um pouco de tempo, porque já o Senhor vem e então estaremos com ele. Bem, aqui diz no verso 6, diz, se necessário, sejais afligidos em diversas tentações. Então ele dizia como, pois falta um pouco de tempo para que venha o Senhor, mas entretanto, nós teremos tentações, teremos dificuldades ou tribulações, seremos perseguidos pelo inimigo de Deus e nosso inimigo. Mas ele dizia, tanto os apóstolos, por revelação de Deus, lhes dizia, vocês sigam em frente. Assim como Deus nos diz a nós hoje, siga em frente, não te afliges, não desmaies, não te desanimes. Siga em frente, confia, crê, espera em mim. Isso é o que ele nos diz sempre. Ele nos consola e nos ajuda. Ele está nos levando pela mão. Agradecemos ao Senhor. E aqui no verso número 7 diz, para que a prova de vossa fé, porque ele estava falando aqui que ia acontecer muitas provas, muitas dificuldades.
Diz que estas provas seriam, diz, para que a prova de vossa fé, a fé que é crer em Cristo, muito mais preciosa que o ouro, diz, leio novamente o verso 7, para que a prova de vossa fé, ou crer em Cristo, muito mais preciosa que o ouro, diz que a fé, o crer no Senhor é algo mais precioso, mais apreciado que ouro. Qualquer metal precioso, o ouro. Diz, melhor que o ouro é a fé, é crer no Senhor. Vale mais e é melhor que todas as riquezas. Glória ao Senhor. Diz que perece e é provado com fogo. Se ache em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, aqui falando que, assim como o ouro se prova com fogo, assim mesmo também a fé dos crentes será provada. E já o havia dito, com a forma como nos persegue o nosso inimigo, que nos coloca muitas dificuldades e tribulações, quer fazer-nos sofrer. Mas o Senhor estará ao nosso lado e nos ajudará a seguir em frente. O verso 8 diz, a quem amais sem tê-lo visto, diz, vocês amam ao Senhor sem tê-lo visto fisicamente. Em quem, crendo, mesmo que não o vendo agora, alegrai-vos com gozo inefável e glorioso, obtendo o objetivo de vossa fé, que é a salvação de vossas almas. Então, que o fim da fé, o fim de crer no Senhor, é a salvação, a vida eterna. Entretanto, nós estamos vivendo uma esperança. Temos a esperança, cada um de nós, temos uma esperança. E qual é a esperança que temos? A esperança de um dia chegar ali, na presença de Deus. E no verso 10, acerca desta salvação, investigaram e averiguaram diligentemente os profetas que profetizaram a respeito da graça destinada a vós. Aqui diz que os profetas que profetizaram. Temos a Moisés, temos a Samuel, temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros profetas, que eles profetizaram, Miqueias, Zacarias, Joel, todos eles profetizaram acerca da graça ou acerca da salvação que o Senhor Jesus Cristo daria. Eles profetizaram acerca desta graça, desta salvação gratuita, que por graça os seguidores do Senhor iriam obter por cumprir ou por seguir sua palavra ao pé da letra, cumprindo com todos mandamentos, obedecendo a Deus, fazendo sua vontade. E diz que estes profetas, eles estiveram investigando, perguntando, averiguando. No verso 11 diz, esquadrinhando que tempo e que ocasião indicava o Espírito de Cristo que estava neles. Aqui diz o Espírito de Cristo. Pode-se dizer o Espírito de Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. E aqui diz o Espírito de Cristo, o qual é o mesmo Espírito de Deus, estava nestes profetas naquele tempo, profetizando acerca do futuro que Deus tinha preparado para os seguidores do Evangelho verdadeiro, para os seguidores do Senhor Jesus Cristo. E assim que no 11, eles dizem que estavam fazendo toda esta investigação, averiguando e perguntando como seria eles orando a Deus e pedindo a Deus que eles revelasse tudo o que Deus estava dando a eles para que profetizassem.
Eles não entendiam, não sabiam quando, que personagem e quando. Então diz que tempo era o que indicava o Espírito de Cristo que estava neles, o qual anunciava de antemão, quer dizer, o Espírito Santo por eles anunciava de antemão os sofrimentos de Cristo e as glórias que viriam depois deles, aos quais foi revelado a estes profetas. Aqui no verso 12 diz, a estes profetas foi revelado que não ministravam para si mesmos, mas para nós, quer dizer, depois de Cristo. Depois do Senhor Jesus Cristo, quando o Evangelho começa a ser pregado, ensinado. Depois dele, diz, foi revelado que não era para eles a bênção, o que eles profetizavam, senão era para o futuro, para os últimos dias, os quais nós já estamos vivendo. Para nós, os crentes no Evangelho, diz, para nós era que estes profetas estavam ministrando as coisas que agora vos foram anunciadas. Diz que eles, revelou-se que era para este tempo, tudo o que profetizavam na época. Então diz, no verso 12, que volto a ler, a estes profetas foi revelado que não ministravam para si mesmos, mas para nós, os seguidores do Evangelho, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, mediante os que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Então, já agora havia um grupo novo que estava pregando o Evangelho do Senhor e o pregava com a ajuda do Espírito Santo, enviado do céu, o Espírito Santo. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Diz que os anjos mesmos não viram, nem podem ver a glória do Senhor, nem a glória da sua palavra, do seu Evangelho, nem tampouco a glória da manifestação dos filhos de Deus. Não podem ver os anjos. Eles estão privados destas coisas. Mas é algo maravilhoso. Portanto, nós hoje devemos valorizar a nosso Deus, valorizar a palavra do Senhor, valorizar que o Senhor nos deu o seu Espírito Santo para que Ele nos guie, nos oriente e nos ensine, para que Ele nos ajude, para que possamos fazer as coisas bem. E toda aquela doutrina também Ele a revela e também nos ajuda um dia a chegar à vida eterna. É a obra, o pastoreio do Espírito Santo. Isso é o que hoje nós desfrutamos. As glórias de nosso Deus é essa magnitude do Senhor. Ninguém a pode medir, mas também há muitos que não valorizam e que têm em pouco a palavra do Senhor. Têm em pouco a muitos aos quais o Espírito Santo lhes tem falado, fez-lhes promessas, tem-lhes ensinado, tem-lhes dado bênçãos. O Senhor tem feito milagres em muitas pessoas e eles são testemunhas e contam os testemunhos, mas passa o tempo e se esquecem de Deus e retrocedem e se esquecem todas as bênçãos, toda a manifestação e tudo aquilo que Deus lhes falou. Não quiseram tomar nem levá-lo consigo no caminho, senão que se esqueceram e se cansaram e voltaram atrás novamente. Isto é não valorizar a palavra de Deus, não valorizar as bênçãos do Senhor. Nós temos que valorizar e seguir em frente sem desmaiar, porque temos que desmaiar, porque temos que nos cansar deste caminho. Tem pessoas que dizem, não, é que eu já estou cansada, eu estou há 15 anos e já me cansei, eu vou para o mundo. O que vai encontrar no mundo? Tristeza, amargura, choro, quebranto, desilusões. Deus já não está com a pessoa, Deus se afasta ou deixa só.
O dia que ele tem uma necessidade, clama e Deus já não o ouvirá? Perde todas as bênçãos, todos os benefícios, por não valorizar, por não apreciar estas glórias de nosso Deus, estas manifestações do Senhor. O que é seu evangelho? Não medem a magnitude do evangelho verdadeiro do Senhor, da existência de Deus, que o Espírito Santo esteja conosco, levando-nos pela mão. Quem vai crer nessas coisas? Nós cremos porque o estamos sentindo e o vivemos, mas tem pessoas que não valorizam isso e menosprezam as dádivas do Senhor, menosprezam tudo aquilo que Deus lhes prometeu, lhes deu, os abençoou e já o joga em uma lata de lixo. Isso é muito triste. E isso não é o que Deus quer de nós. E por isso é que nós temos que estar falando sempre o mesmo. E o Espírito Santo também nos diz o mesmo todas as vezes, porque ele nos anima e nos diz que sigamos em frente, que nos esforcemos. Diz o Espírito Santo que nos esforcemos. Mas nós, os que temos entendido, estamos muito felizes. Nós somos felizes de ler, de esquadrinhar e de desfrutar a presença do Senhor. E somos felizes quando oramos ao Senhor e lhe pedimos algo e Ele nos ouve e nos responde. Glória ao Senhor. Agradecemos a nosso Deus por isso. Agradecemos ao nosso Deus. Aqui continuamos lendo no verso 13, que diz, disse-lhe o apóstolo, diz, portanto, estai com a mente preparada para a ação, portanto, valorizem, sigam em frente, esforcem-se, diz, sede sóbrios e esperai, tenham paciência, não se desanimem, não se desesperem, diz, esperem por completo na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, ou ele se manifeste nas nuvens. Porque agora temos ao Senhor em espírito, mas um dia o veremos face a face. Então, enquanto isso, sejamos firmes e sigamos em frente, contemplando a glória de Deus, suas maravilhas. E no verso 14 diz, como filhos obedientes, diz, filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que antes tinhais, estando em vossa ignorância, quer dizer, não se conformem, como viviam antes, no pecado, nos desejos da carne, nos prazeres do mundo, nas paixões exageradas da carne, do mundo. Não tem que estar ali, ficar ali, praticando ou desejando, ou conformar-se com estas coisas. Tem que progredir, tem que avançar, tem que crescer na vida espiritual. Crescer assim como o Senhor disse que temos que crescer como a aurora, diz que como a aurora que vai em aumento e até que o dia é completamente claro, cheio de luz. Diz que assim tem que ser nossa vida espiritual. Ter paciência e seguir em frente, progredir e crescer no Senhor. E aqui diz, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que antes tinhais, estando em vossa ignorância. Porém, no 15, porém, assim como aquele que vos chamou é santo, o Senhor é santo. Sede também vós santos, em toda a vossa maneira de viver. O que significa ser santos? Em toda a vossa maneira de viver. E aqui diz, pois escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Mas o que é isso de ser santos? Às vezes as pessoas mal interpretam e dizem que ser santo é não comer, não beber, não dormir e não caminhar pelo piso, senão andar pelo ar. É isso, o que creem que isso se chama ser santos. Que as pessoas dizem, não, que é um corpo totalmente glorioso, que não come nem dorme porque não necessita nada das coisas materiais.
e não caminha pelo piso, senão pelo ar. Não. Ser santo, como muitas vezes nós temos meditado em muitas passagens, é apartar-nos de tudo que se chama pecado. Apartar-nos do pecado. Se você era invejoso e quando se converte ao Senhor, quando chega ao caminho de Deus, se converte e você toma uma decisão e diz: Senhor, eu vou seguir este caminho, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou estar na igreja, vou congregar-me, vou aprender de ti, então eu quero agradar-te. E se vê e se olha e diz: mas é que eu sou invejoso e a Deus não agrada a inveja, então tenho que mudar, tenho que tirar essa inveja, vou procurar não ser invejoso, vou pedir a Deus que me ajude. Ou se você era ladrão, por exemplo, uma pessoa que gostava de furtar ou de roubar, então chega ao conhecimento de Deus e, segundo ele, sua profissão era fazer este trabalho indevido. E quando ele chega ao conhecimento de Deus e Deus começa a falar-lhe, então ele diz: não, isto é formoso, eu vou seguir o caminho de Deus, vou me arrepender, não vou tornar a furtar, a roubar, não. Já não quero ser assim, porque quero agradar a Deus, quero estar com Deus para que Ele me abençoe. Então, ele toma a decisão de apartar-se, de mudar, de não praticar mais este pecado. A isso se lhe chama santidade. Santidade é apartar-se, santo é apartado. Apartado para quem? Apartado para quê? Apartado para Deus. E, portanto, os que queremos ser apartados para Deus, pois temos que deixar com tantos pecados, porque há muitos. São centenas de pecados que existem. E nós analisamos a nossa vida, refletimos, fazemos uma análise e nos conhecemos e dizemos: eu tenho isso, eu tenho outro, sou assim assado. Quero agradar a Deus, procurarei mudar, eu vou procurar mudar. Se eu não posso fazer só, então o Senhor me ajudará. E, de toda maneira, quero viver santo, apartado para meu Deus. Não quero estar no mundo. Olha que esses dias falamos algo do que era o mundo, que eram todos os pecados, e aí o apóstolo nos nomeia uma série de pecados. Falava dos adultérios, fornicações, dos homicídios, dos sequestros, etc. Todos estes pecados, dos golpes, de mentir, de enganar, de roubar, fazer tudo isso. Então, falava que isso é o mundo, o pecado. Mas se nós nos apartamos para agradar ao Senhor, pois estamos sendo santos, ou o Senhor nos chamará santos. E o Senhor diz: tu tens que ser santo, porque eu te apartei para o meu caminho, e, portanto, tu és santo. E quando nós agradamos ao Senhor nestes aspectos, então, dizemos que sede santos, porque eu sou santo, então o Senhor sabe que sim, podemos conseguir chegar a esse estado de santidade. Então, assim que já sabemos o que é que significa ser santos, e somos pessoas normais, comuns e simples, que corremos, que rimos, que nos dá fome, que tem que viajar, que tem que trabalhar, que tem que fazer isso, que tem que fazer o outro, que os que desejam sair de férias, então vão para a praia, banham-se no mar. Isso não é mal, porque você está vivendo sua vida como ser humano e desfrutando, mas está vivendo em santidade. Porque não está fazendo mal às pessoas, nem está aí cometendo adultério, fornicações, nem com vulgaridades, nem com coisas, nem roubando os demais, nem fazendo males a ninguém. Não é? Você está vivendo uma vida santa e está desfrutando de muitas coisas que Deus deu na natureza para desfrutar. Então, isso de ser santo, que nos fique bem claro, principalmente para as pessoas recentes. Porque os irmãos que estão há alguns anos já sabem isso de memória, de tal maneira que já vão ser mestres e mestras. E aqui no verso 17 diz: e se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, conduzi-vos com temor durante todo o tempo de vossa peregrinação, sabendo que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, quer dizer, viviam em pecado,
a qual vos foi transmitida por vossos pais? Sim, essa viver em pecado, herdado pelos pais, diz, não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo. Quer dizer que a pessoa, ao conhecer o Evangelho e seguir o caminho, diz que ele já é renovado, santo, perfeito, e não o obteve pelo dinheiro ou pelas riquezas do mundo, senão com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem contaminação, já conhecido desde antes da fundação do mundo. Aqui diz que o Senhor Jesus Cristo, o plano que Deus tinha de salvação, tinha-o desde antes da fundação do mundo. Diz, mas manifestado no final dos tempos, por amor de vós, os crentes, os que sim creram, os que não menosprezaram a palavra do Senhor, como aconteceu com o povo antigo, que menosprezou a palavra de Deus. Como o Senhor sabia tudo isso, planejou esta salvação maravilhosa para os últimos tempos, para aqueles que iam crer. Entre estes, pois, glória ao Senhor. Estamos nós aqui na presença do Senhor. Então, nós aqui desfrutando também este plano maravilhoso de salvação. E no verso 21 diz que por meio dele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, de maneira que vossa fé e esperança sejam em Deus. Então, novamente, quando diz que nosso Deus, o Pai, ressuscitou dos mortos ao Senhor, já sabemos quais os mortos, pois todas aquelas pessoas que viviam na ignorância acerca de Deus, não conheciam a Deus, não conheciam o caminho de Deus, nem a palavra do Senhor, tampouco, então, estavam mortos. Mas o Senhor Jesus Cristo aparece a pregar, a ensinar, para que todos ressuscitem. E por isso ele dizia que o que me crê, ainda que esteja morto, viverá. Glória ao Senhor. E também, pois todos nós, antes de conhecer este maravilhoso caminho, estávamos mortos para Deus. E uma vez que Deus este privilégio tão grande que temos, que Ele nos tenha olhado com olhos de misericórdia. Então, uma vez que o Senhor nos trouxe ao seu caminho, então nós ressuscitamos. Estávamos mortos, agora já ressuscitamos no Senhor. Agora vivemos para Deus, vivemos por Ele. Assim que ao Senhor tem que dar tudo o que Ele merece. E aqui, no verso 22, tendo purificado vossas almas pela obediência à verdade. Então, quem purificou as almas? O Senhor Jesus Cristo. Porque por isso aqui diz no 21, diz que mediante o Senhor, ou mediante este plano de salvação, vocês estão crendo em Deus, diz que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, de maneira que vossa fé e esperança sejam em Deus, a obra que fez o Pai. Diz o 22, tendo purificado vossas almas pela obediência à verdade do Evangelho, à verdade da palavra do Senhor. O que crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus e como o Salvador, ou como o único caminho que leva à vida eterna, essa se chama a verdade de Deus. Glória ao Senhor. E diz que essa verdade é ensinada ou sai a reluzir mediante o Espírito Santo. Para um amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros fervorosamente de coração puro. Então, ele fala, quando ele diz que amai-vos uns aos outros fervorosamente de coração puro, não significa que vamos estar com todos os irmãos e as irmãs com abraços e beijos, não é? Abraços e beijos. Ah, eu quero muito, eu a quero. Não, isso não se chama amar. Aqui quando diz que tem que amar, amai-vos uns aos outros fervorosamente de coração puro, é não fazer mal ao próximo, não fazer acepção de pessoas, não olhar a este bem e aquele mal. Este eu gosto, este eu não gosto.
Então eu tenho ira e raiva no meu coração contra aquele. E então daquele eu tenho inveja. E então ao outro então eu lhe digo mentira e o engano. E ao outro então não sou sincera, senão que sou hipócrita. Lhe falo e aparento que sim, estou bem, mas por dentro de mim o odeio. Então é hipocrisia. Mas quando eu não faço nada dessas coisas, mas que realmente em mim tem sinceridade, amor, carinho, respeito e valor pelas outras pessoas, pelos outros irmãos, crentes, homens ou mulheres, então significa que eu os amo fervorosamente, porque a todos os vejo igual como seres que estão buscando a Deus, como seres que merecem o respeito, merecem o meu carinho, merecem que eu os valorizo, os respeite, merecem que eu sinta compaixão por eles também e que eu tenha que orar por eles também e que sinta carinho por eles como se fossem meus seres, como se fossem meu sangue, como se fossem minha família. Melhor que isso, porque são os filhos de Deus, porque são os crentes que estão seguindo o caminho do Senhor. Então, eu os amo com todo o meu coração. Isso é o que o apóstolo diz, que amai-vos uns aos outros fervorosamente, de coração puro. Então, terá defeitos, terá muitos defeitos, terá muitas pessoas, terá alguns com maturidade, outros crianças, outros imaturos, tem de tudo. Então, paciência, tolerância uns com os outros e ensinar e corrigir com muita paciência e com muito amor, com muita misericórdia. Isso é o que o apóstolo ensina aqui sobre amai-vos uns aos outros. O verso 23 diz, tendo sido regenerados, porque diz que os que amam de coração puro, diz que tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, por meio da palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Quer dizer que este renascimento, quem o deu? Nós voltamos a renascer. Voltamos a renascer ao crer no Senhor, ao crer no Evangelho de Jesus Cristo, este Evangelho verdadeiro. Tornamos a renascer. E quem fez essa obra? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajudou e estamos de novo, e nascemos de novo. Recordem quando Nicodemos diz que ele foi de noite falar com o Senhor Jesus Cristo e disse-lhe, Senhor, o que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? O que tem que fazer? E disse-lhe o Senhor, tem que nascer de novo. E ele disse, mas Senhor, como eu vou entrar outra vez no ventre da minha mãe e nascer? E o Senhor lhe disse, não tem que fazer isso. Nascer de novo é que tem que crer em Jesus Cristo, que Ele é a verdade, Ele é o caminho. E então tu nascerás de novo, porque o Espírito Santo vem à tua vida e te muda, te transforma. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E aqui no verso 24 diz, porque toda a carne ou todo ser humano é como a erva, comparada com a erva, e toda a glória do homem, como flor de erva. A erva se seca e a flor cai. Quer dizer, o ser humano morre, mas fica essa vida gloriosa, essa vida espiritual. Morre sua carne, a parte física, mas ele segue vivendo para Deus. E diz que o ser humano também é tão frágil como as flores, que é frágil, que pela manhã está a flor e à tarde já não está. Então, a fragilidade do ser humano, em qualquer momento, pode chegar à morte, quando Deus queira. Mas diz que o mais importante é que a palavra de Deus está aí com esta pessoa. A palavra de Deus é firme para sempre, porque Deus diz, nasceste de novo e segue meu caminho. E te santifiquei, e tu estás buscando a santidade, fazendo minha vontade. Portanto, tu chegarás e ganharás a vida eterna. Isso é o que o Senhor faz, é o que o Senhor diz. Então, não vamos nos preocupar por sermos comparados com uma flor, não é?
que venha a morte quando o Senhor diga, mas que estejamos na presença de Deus constantemente, fazendo a vontade do Senhor. E diz, e esta é a palavra que vos foi anunciada. Diz, mas a palavra do Senhor, verso 25, permanece para sempre. O evangelho perfeito, a palavra que é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, ele é o caminho, ele é a vida, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E esta é a palavra que vos foi anunciada. Glória a nosso Deus. Agradecemos a nosso Deus, agradecemos ao Senhor por estas promessas maravilhosas. Agradecemos por esta palavra, agradecemos porque Deus nos chamou, porque estamos aqui na sua presença. Você sinta-se neste momento na presença do Senhor. Ele está te olhando, te ouvindo, ele conhece tuas necessidades, tuas petições, tua vida. Aproveita para clamar-lhe, para adorá-lo, para louvá-lo e glorificar e segui-lo, seguir seu caminho. O nome do Senhor seja glorificado para sempre. Muito obrigada, Deus o abençoe. Vamos orar ao Senhor. Bendito Pai Santo, bendito Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Pai, nosso Deus verdadeiro, que tens tido misericórdia com todos nós e nos destes a oportunidade de conhecer teu evangelho, tua palavra, nos destes a oportunidade de conhecer e de sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, e somos privilegiados também ao desfrutar dos dons espirituais, ao desfrutar da presença do Espírito Santo em nossas vidas também. Quando falamos em novas línguas, sabemos que tu existes e que tu estás aí tão próximo de nós, meu Senhor. Obrigada, meu Senhor, por este privilégio, obrigada por estas bênçãos, por estas maravilhas, Senhor, que tu fazes conosco. Obrigada, ajuda-nos, Senhor, a servir-te, ajuda-nos a seguir teu caminho, a fazer tua vontade, ajuda-nos a viver em santidade. Tira, Senhor, todo o capricho, insensatez, teimosia, toda a obstinação de alguns, rompe ataduras, quebre correntes, destruas a obra do diabo, a inveja do diabo que quer destruir a muitas almas, destruir a vida espiritual de muitos corações. Senhor, repreendas toda essa inveja do inimigo e a todos cobre-nos com tua mão poderosa, com teus braços, Senhor. Tem-nos em tua mão, em teu seio, meu Senhor. Abençoa e liberta a cada um, meu Senhor. Limpa-nos, Senhor. Bendito Deus Todo-Poderoso. Também, Senhor, neste momento, também lhe peço pelas pessoas que estão doentes fisicamente, que estão doentes de diversas doenças. Te peço que estendas tua mão e que estejas curando-os, limpando, libertando, tirando doenças, Senhor, aos que conheceram seu caminho, que estão doentes. Te peço, Senhor, que tu dê-lhes outra oportunidade de vida, que tu os cure, os limpas, os libertas e não permitas, Senhor, que estes irmãos ou irmãs morram sem antes ter realizado o trabalho que tu lhes designastes, meu Senhor. Guarda a todos, meu Senhor, ajude a todos, Pai Santo. Ouça as orações, olha a aflição e a tristeza de muitos corações que te clamam, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Santo. No nome glorioso do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, te pedimos tudo, meu Senhor. Obrigada, a honra e a glória e o louvor seja para ti, meu Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Bendito é o Senhor. Glória a Deus para sempre. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle,
porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amém. Glória ao nosso Deus, agradecemos ao Senhor, agradecemos ao nosso Deus. Irmãos, o Senhor os abençoe. Também os irmãos que estão comigo, que Deus os abençoe. E a todos vocês, forte abraço. E para as crianças, beijos. Obrigada e até breve.